Tem um cara aqui de BH muito legal que ele fala que na educação você empreende por amor ou por vingança, né? Ou porque a educação foi muito transformadora na sua vida e você quis multiplicar, ou porque por algum motivo você tem uma dor, uma revolta com a educação e quis se vingar de um modo positivo. No meu caso, no caso da criação do Embaixadores da Educação, foi um pouquinho dos dois. Eu nasci aqui em BH. Eu sou filha de pai e mãe surdos. Meu pai e minha mãe nasceram completamente surdos. Converso com eles por Libras, que é a língua brasileira de sinais. Aprendi a falar Libras ao mesmo tempo que eu aprendia a falar português. A sua alfabetização, então, foi uma alfabetização dupla, né? O português e Libras, né? Sim. No sentido de aprender. Meu desenvolvimento da linguagem foi tanto pela Libras quanto pelo português falado. E eu sempre conto que as duas primeiras palavras que eu aprendi a falar, que minha mãe conta, todo mundo fala que é mamãe e papai, no meu caso foi tô com fome em Libras, quero água, que é uma questão de sobrevivência, né? Então foram as primeiras palavras que eu aprendi a falar. E eu via muito pelo exemplo tanto do meu pai quanto da minha mãe. Muito engraçado também que o povo fala, né? Que coincidência, o pai e a mãe surdos. Eu falo, gente, não foi coincidência, né? Eles se conheceram numa associação de surdos. Imagino que Mas os dois convivendo muito no mundo deles, o mundo dos meus pais tinham ainda existe, né, uma comunidade surda, então foi esse mundo que eu cresci. Eu fui vendo muita diferença de como a educação podia impactar a vida ali do indivíduo e fazer toda a diferença quando você tinha uma escola um pouco mais adequada para pessoas surdas e uma outra escola que não conseguia atender essas necessidades, o tanto que isso impactava de fato na vida do indivíduo. Então foi nesse ambiente que eu cresci, mais ou menos paralelo a isso. Eu tenho 2 irmãos, nós somos 3 lá em casa, escadinha, com 1 ano de diferença entre um e outro, e a gente estudava, quando pequenos, numa escola particular, com bolsa, porque a diretora, minha mãe foi lá, né, falou, sou surda, a diretora ficou com dó, deu bolsa, foi ótimo, mas quando eu estava indo mais ou menos para a 4ª série, eu estava com uns 9 anos de idade, eu e meus irmãos fomos mudados para escola pública e a gente viu a diferença de ensino, porque eu sabia que era diferente, né? Não tem como, apesar de que o Brasil tem algumas escolas públicas muito boas, a realidade hoje da maioria das escolas é uma situação com muitos desafios de estrutura, de professores e tudo mais. E aí eu vi muita diferença de um sistema para o outro. Eu vi muitos colegas analfabetos funcionais e assim ficou para o resto da educação. Isso que eu via que eu achava muito esquisito, porque eu falava, não é que é diferente, é um abismo de diferença. Nessa época eu deixei de acreditar um pouco na educação, porque eu falei, no Brasil, se você tem grana ou se você não tem, sua história vai ser completamente diferente, né, com a educação. Isso nós estamos falando de 4ª série, né? Você, que 4ª série, a pessoa é uma pré-adolescente, né, assim, vamos dizer. Criança. E você percebeu isso? Eu percebi porque eu tive a base comparativa anterior, né? Se eu não tivesse, eu não ia ter com o que comparar. Eu ia falar, olha, tá ótimo. Inclusive, é uma escola que ela é considerada muito boa em Belo Horizonte, porque no passado foi uma escola que personalidades belo-horizontinas estudaram, e aí as pessoas, sempre quando eu falo da realidade da escola pública, a galera que é um pouquinho mais velha fala, não, mas eu estudei em escola pública, era ótimo, meu pai estudou. Cara, a realidade de uma escola pública, algumas décadas atrás, não muitas, para de hoje, era completamente diferente, porque a gente não tinha o sistema universalizado ainda no Brasil, então não era para todo mundo, era para poucos, e tinha que fazer concurso, era pouco acessível, e eram sistemas muito mais elitizados. A partir do momento que você alcançou a escala, né, que você universalizou, a qualidade caiu muito, e hoje essa qualidade se traduz em números bizarros que o brasileiro não tem noção. Aquilo que eu ouvi dos meus colegas analfabetos, uma escola, alguns, né, que era considerada boa,
anos depois, hoje, quando eu olho os números do PISA, né, que é o exame internacional que mede o desempenho escolar, você vê menos. Saiu agora, antes de entrar, que eu estava lendo um artigo, os números do último PISA, mas até o PISA é esse exame, né, internacional. Mas o penúltimo que eu vi, menos de 5%, 2% dos brasileiros têm o mínimo ali do PISA de matemática e interpretação de texto. E quando eu falo mínimo de interpretação de texto, não é entender Guimarães Rosa, é conseguir compreender textos um pouquinho mais complexos. O mínimo de matemática não é saber fazer função, equação, é fazer as 4 contas, multiplicar, subtrair, dividir e somar. Então, num cenário desse, mais de 80%, né, dos brasileiros estudam em escolas públicas. Num cenário desse, onde a maioria dos brasileiros não estão aprendendo nem a interpretar texto, nem a fazer contas básicas, quais que são os empregos que vão sobrar para essas pessoas? Como que o Brasil um dia vai, de fato, crescer? Não tem jeito. Todo mundo fala, a educação é muito importante, mas na prática o brasileiro valoriza muito pouco, né? Tanto que a gente vê no debate das eleições presidenciais, não é pauta, é polêmica, é corrupção, mas educação não. E não tem jeito, gente. A economia pode crescer, o dólar pode cair, o PIB pode explodir, as empresas vão contratar quem? Não tem uma massa que aprendeu, que se desenvolveu. Então, as pessoas não entendem que enquanto, de fato, a gente não conseguir olhar isso, entendendo a profundidade do problema, porque o Brasil não entende, não vai ter como a gente ir pra frente, né? Cara, isso é muito sério, porque você vê que a sociedade ela vai criando um abismo. Porque por mais que a gente possa, independente de governo, tá? Você tem uma economia pujante, tá voando, mas existe um abismo que a grande massa do brasileiro talvez não vai conseguir nem evoluir caso o país evolua economicamente, porque ela não vai conseguir acompanhar isso, assim. E aí o Brasil não vai evoluir economicamente, porque não tem como. Quem que vão ser as pessoas que vão estar nas empresas, nos governos? Mais de 80% da população está nas escolas públicas, que são muito abandonadas e é um lugar que o brasileiro, de fato, não olha. Então, não tem como. Enquanto a gente não resolver o problema da educação, o Brasil não vai para frente. E é muito engraçado que todo mundo fala, né? Não, sim, lógico, a educação é muito importante, mas nas pautas não é o que as pessoas estão mais preocupadas. Isso é muito doido. Você falou muito bem, nos debates, em momento algum, eles falaram disso. Não é fácil, não. Ó, deixa eu falar uma...